Quero compartilhar algumas coisas com vocês que Deus colocou no meu coração. E o título que Deus me deu para essa ministração, para essa conversa que nós teremos hoje aqui é: quando Deus nos pergunta o que fazer. Parece meio contraditório, né? Geralmente somos nós que perguntamos para Deus o que fazer, né? Mas e quando Deus nos pergunta o que fazer? Quando é Deus que nos pergunta? E aí, o que nós vamos fazer com essa situação? E agora? O que vai ser? Abra lá comigo no texto base, para nós começarmos a avançar um pouquinho nisso. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 5 em diante. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 5. Vamos ler até o 9. Texto muito conhecido, mas que o Espírito irá explorar algumas facetas e algumas porções muito específicas nessa noite para ministrar o nosso coração. Então, fique atento. E nesse momento, na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo agora toda e qualquer interferência nos nossos ouvidos, na nossa mente, na nossa alma, que intente contra a palavra do Senhor. E diz assim a palavra do Senhor: Jesus logo viu uma grande multidão que vinha a seu encontro. Voltando-se para Filipe, perguntou: onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Disse isso para pôr Filipe à prova, pois já sabia o que ia fazer. E Filipe lhe respondeu: mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para dar alimento a todos. Então, um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, falou: aqui está um rapaz com cinco pães de cevada e 2 peixes, mas que adiantaria isso para tanta gente? Interessante. Jesus perguntou para Filipe: e aí? Olha essa multidão toda. Como é que nós vamos fazer para a necessidade deles? Existe uma necessidade, existe um povo. E o que nós vamos fazer? Onde nós podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Veja que em seguida Filipe não jogou a responsa, Gabriel, para Jesus. Falou: sei lá, se vira, você não é Deus. Olha que interessante. Apesar de estar com ele, com Jesus, com o Mestre, fonte e origem de todas as coisas, o onisciente, onipresente, onipotente, o provedor, ele mesmo não jogou a responsa para cima de Jesus. Ele mesmo falou: olha, ainda mesmo que nós trabalhássemos, ele se pôs em parceria, em conjunto, Betão, com Jesus. Falou: ainda que ele viu a impossibilidade, viu a situação, viu a circunstância, falou: o negócio está estreito, está difícil, está meio complicado de resolver isso aqui. Realmente está impossível. Mas ele não se excluiu e não jogou a responsabilidade para Jesus.
Ele se pôs em participação, dentro do contexto da circunstância e da situação. Ele não se eximiu, apesar de estar com o mestre. Sabe, queridos, há uma grande necessidade nas nações. A criação geme e chora. Jesus está às portas, está voltando. Os dias são maus. Temos visto isso, temos vivido isso. Mas, biblicamente, existe um pré-cedente antes da volta de Jesus, que toda a criatura na face da terra tem que ter a oportunidade, tem que escutar acerca das boas novas do Evangelho e ter a oportunidade de se render e obter a salvação. Agora, existe uma pesquisa não sei validar e não posso avalizar a precisão e a veracidade em sua íntegra, mas eu acredito que efetivamente ela esteja muito próxima de uma realidade, que diz que ainda mais da metade das pessoas no mundo não escutaram e não tiveram essa oportunidade. Não conhecem Jesus. Então aí eu fico me perguntando, como é que essa conta fecha? Se os tempos são maus, está cada dia mais difícil no mundo, as coisas e os sinais do início e do fim têm cada vez sido mais latentes e prementes. E Jesus, realmente, cada dia que passa, está mais próximo de voltar. E existe tanto a fazer, tanto a alcançar. Parece que é uma corrida meia desajustada. Uma necessidade de tempo, e o tempo se encurtando, e tanta coisa para fazer em tão pouco tempo, e o tempo cada vez ficando menor. E aí, como que essa conta fecha? O tempo urge, há tanto a fazer, tantos a alcançar. E aí, lendo esse versículo e esse texto, me saltou à luz a resposta para essa conta fechar. E a resposta está nesse versículo que lemos, nesses versículos que lemos. A necessidade dessa multidão ainda, que ainda está gemendo e chorando, esperando com grande expectativa, será suprida por uma dinâmica sobrenatural de multiplicação. E eu quero começar pontuando algumas coisas para nós essa noite. É tempo de Deus multiplicar aquilo que Ele tem confiado em nossas mãos. Então veja e raciocine junto comigo, e pense junto comigo. Tenha a revelação dessa palavra. O que vai resolver a questão não são os recursos que nós temos. O que vai resolver a parada não são os recursos que nós temos, André. O que resolve a situação é a posição que adotamos e a atitude que tomamos. Deus não depende de circunstâncias favoráveis para nos favorecer. Deus não depende de circunstâncias favoráveis para nos favorecer.
Veja bem aqui. Veja os recursos que havia disponível nesses versículos. 5 pães e 2 peixinhos. Para uma multidão que a Bíblia cita, de mais de 5.000 homens, fora as mulheres e crianças, famintas. Então vamos lá. Tinham 5.000 homens, fora suas famílias. Tinham 12 para servir, e só um para ofertar. Agora pense comigo. É a posição e a atitude de fé de um coração generoso e ousado, que não olha as limitações, que não olha as circunstâncias naturais. É esta posição e essa atitude deste coração que estabelece a ativação da solução e da provisão para a multiplicação. Vou repetir. Se você quiser anotar, é uma boa dica. É a posição e a atitude de fé de um coração generoso e ousado, que não olha as limitações e as circunstâncias naturais, que estabelece a ativação da solução, da provisão e da multiplicação. Deu para pegar? Se não deu, depois me fala que eu passo. Se você anotou, só para a gente progredir, para não perder a dinâmica. Eu quero te dizer hoje que com Deus, ainda que pareçamos a minoria, supriremos as necessidades da maioria. Com Deus, somos maioria. E hoje Deus está nos perguntando, e aí? O que nós vamos fazer com essa situação que se instaurou diante de nós? Sabe, André? Sabe, Ju? Ele quer a nossa participação ativa na situação. Ele quer escutar a nossa opinião. Ele quer saber da nossa visão. Apesar de saber exatamente aquilo que tem que ser feito. Ele nos diz essa noite: apresente as suas razões. Assim como ele falou para Isaías, lá em Isaías 43, 26, abre lá comigo. Isaías 43, 26. Relembremos juntos a situação. Apresente suas razões, sua defesa, em algumas versões diz. Alguma outra versão diz assim: desperta minha memória. Entremos juntos em juízo. Apresente as suas razões. Entremos juntos. Para que eu possa te justificar. Pois eu vou confrontar todas elas. E assim como disse o ministro na conferência no final de semana passado, eu vou confrontar todas essas situações. E vou fazer o impossível nesse tempo improvável. Eu peguei isso lá, pastor Janduí. Vou fazer o impossível nesse tempo improvável. E isso
nos servirá como sinal para nós e também servirá como sinal para essa grande multidão, para essa maioria que está nos assistindo com grande expectativa. E Ele nos diz nessa noite: apenas sejam firmes e constantes em seus propósitos. Não olhe para trás, nem se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Mantenha seus olhos fixos em mim. Pois eis que eu estou fazendo uma coisa nova, uma coisa grande. E o Senhor tem falado muito por esses dias. Usou o nosso pastor Janduí para falar, inclusive esse final de semana, acerca disso. Coisas novas, coisas novas, coisas novas, coisas novas. E assim como Ele falou lá em Isaías, Ele também fala para nós essa noite. Vejam, esse texto está em Isaías 43, 19. Estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Amados, a maior de todas as profecias é a palavra. Eu não sei se você está percebendo e discernindo pelo Espírito alguns fragmentos proféticos que Deus está nos trazendo nessa noite. Eis que eu estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não estão percebendo? Até no deserto eu vou abrir um caminho de rios no ermo. Ou seja, eu vou fazer o impossível no improvável, no tempo improvável, no ambiente improvável, na circunstância improvável. Eu vou fazer o impossível. Mas seja firme e constante. Firme e constante. Para você que está conectado conosco, se você perceber as nuances e discernir pelo Espírito os fragmentos proféticos, já faz aproximadamente uma semana, 10 dias, que o Espírito tem guiado o nosso pastor a trazer pitadas e fragmentos desta mesma palavra, na palavra do dia, que tem sido nos enviada. E isso está muito forte, impresso pelo Espírito Santo no meu espírito nessa noite. E eu quero que você se conecte com isso. E nos diz mais, assim como ele também usou Paulo para falar para os filipenses. Abra lá comigo, Filipenses capítulo 3, versículo 13. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as coisas que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Essa palavra também nos foi trazida no domingo pelo nosso pastor, mas eu quero trazer uma faceta dessa palavra, para que você entenda algo bem específico. Perceba aqui que Paulo diz, as coisas que para trás ficaram. Ele não disse as coisas ruins que para trás ficaram, ou as boas. Todas as coisas que para trás ficaram. Aquilo que ficou no passado. Independente de ter sido coisas boas, acertos ou erros, as que ficaram para trás. Deixe essas coisas para trás. Porque para o lugar, para o ambiente, para a estação nova que Ele está nos levando, essas coisas não são mais compatíveis. Essas coisas são coisas
velhas que já ficaram para trás. E que ainda que tenham sido boas lá atrás e tenham servido como referência e como ferramentas para nós, efetivamente, foram lá atrás. Foram em outro tempo, em outra circunstância, em outra estação, em outro ambiente. Coisas novas, Bel. Coisas novas, coisas novas, coisas novas. Doutora Isabel. Eu creio. Eu creio. Eu creio. E assim como ele indagou Jó, ele também nos indaga hoje. Abra lá comigo, Jó, em Jó, capítulo 33, versículo 5. De novo. Jó, capítulo 33, versículo 5. Responda-me, se puder. Apresente os seus argumentos e defina a sua posição. E aí ele nos diz nessa noite: decida e defina, de uma vez por todas, estar nessa posição de fé e de obediência, de perseverança e constância. Pois com certeza será nesta posição que as nossas respostas e as nossas provisões chegarão. Porque Ele tem nos ensinado que a posição da nossa obediência é a posição da nossa provisão. E aí eu fui pesquisar, porque fiquei intrigado com essa questão posição. E o significado dessa palavra, segundo as leis da física, é que posição é a posição de um corpo, é a especificação de um lugar no espaço. A posição de um corpo é a especificação de um lugar em determinado espaço. A identificação da posição é feita a partir de um vetor, em função de um sistema de coordenadas e de um certo referencial. É a posição de um corpo em determinado lugar no espaço. A identificação da posição é feita a partir de um vetor em função de um sistema de coordenadas e de um certo referencial. E aí o Espírito Santo falou para mim, eu falei, bom, tá bom, e o que isso tem a ver? Ele falou, a nossa coordenada, do vetor de coordenada, é para nós voltarmos e estarmos no centro. E a referência é da vontade do Pai. A coordenada é o centro. E a referência é a vontade. E eu quero lhe dizer que a pior posição que nós podemos ter é a falta de posição. É ficar em cima do muro. Isso é procrastinação. Um nome que mais parece um nome feio, né? Mas eu vou te explicar o que é procrastinação também. É o adiantamento de uma ação, adiamento de uma ação.
Para uma pessoa que está a procrastinar, isso resulta em estresse, sensação de culpa, perda de produtividade, vergonha em relação aos outros, por não cumprir com as suas responsabilidades e compromissos. Embora a procrastinação seja considerada normal, torna-se um problema quando impede o funcionamento normal das ações. Adiamento de uma ação. Não dá mais para ficarmos em cima do muro. Não dá mais para nós perdermos tempo. Não temos mais tempo para perder tempo. O tempo urge. E a Bíblia nos ensina e diz que o céu é tomado à força. E o Senhor nos fala nessa noite: voltem-se para mim. Então a força é a insistência que traz à existência todas as conquistas que nós precisamos, todas as provisões que nós precisamos. É a impressão desta força, com consistência, com perseverança, com o coração reto no centro da vontade de Deus, obedecendo e andando sobre o calendário profético que Ele tem nos trazido o entendimento e o discernimento do tempo e do modo que nós estamos vivendo. Que nos trará tudo aquilo que precisamos para que haja a multiplicação e o suprimento da necessidade da maioria. Quando procrastinamos, tudo aquilo que a gente faz vira peso, ainda que seja leve, porque as coisas vão se adiando, e aquela situação, aquele problema fica diante de nós, e toda hora que a gente se depara, a gente dá um passo, a gente dá de cara com ele. A gente dá outro passo e dá de cara com ele. A gente vai para a esquerda, ele está lá. A gente vai para a direita, ele está lá. A gente volta para trás, ele está lá. A gente vai para frente, ele está lá. Isso vai gerando peso, vai desgastando. Mas quando nós nos posicionamos, tudo que nós fazemos, ainda que pareça muito pesado, fica leve. Quando nos posicionamos diante de Deus, diante do que Ele nos dá de comando, Ele próprio move céus e terra e faz com que todas as coisas juntamente contribuam para o nosso bem, para o nosso êxito. É isso que a palavra diz. Sabe, amados, sem Deus nós não podemos, mas sem nós Deus também não quer. Deus acredita na influência dele nas nossas vidas, André. Ele acredita. Às vezes nós não acreditamos, mas ele acredita. Ele continua acreditando porque ele é Deus. E ele sabe aquilo que ele depositou em nossas vidas. Moisés, quando o povo estava fazendo ídolos e esculturas, convenceu Deus a se arrepender do mal que ele ia fazer para aquele povo. Moisés se posicionou diante de Deus e falou, colocou seus argumentos, colocou suas razões e convenceu Deus. Vou repetir, Deus acredita na influência que Ele tem na nossa vida. E que essa influência libera coisas boas de dentro de nós.
Porque Ele mesmo falou que de dentro de nós fluiria rios de águas vivas. É através de nós que Deus faz e fará todas as coisas, como fomos ensinados. Estamos aqui, temos um corpo, estamos nesse corpo. Esse corpo é aquilo que nos dá legalidade para estarmos aqui e operarmos nessa terra. É através de nós. É através de nós. Nós também fomos ministrados, para começarmos a encerrar, esse final de semana pelo nosso pastor, acerca de sermos servos e nos tornarmos amigos. E eu quero te dizer nessa noite que quando nos colocamos na posição de servos, despertamos em Deus um coração de amigo. Então passamos a desfrutar daquilo que Ele preparou para nós, que é nada mais, nada menos, André, do que a plenitude de todas as coisas. Deus não precisa ser realizado e realizar grandes coisas, Ele já realizou tudo, Ele já é realizado. Quem precisa fazer isso somos nós. Está a nós confiado. Mas tem uma coisa: Ele respeita a nossa vontade, as nossas decisões, as nossas posições e as nossas atitudes. Ele respeita. Eu aprendi depois de muitos anos errando, que era tolice eu fazer uma oração, Bel. Não de mim, Senhor, esvazia de mim mesmo, porque eu não tenho nada de bom. Depois de muitos anos fazendo uma oração dessas, eu aprendi com Deus que eu estava falando bobagem, que eu estava falando coisa errada. Porque então, tudo aquilo que me foi depositado e me foi confiado por Deus que está dentro de mim, então não vale para nada. Eu vou pegar tudo isso e vou pedir para Deus arrancar fora, esvaziar, porque não serve para nada. Eu sou o bom depósito. Você é o bom depósito de Deus nessa terra. Tanto é verdade que Ele lhe confiou nada mais, nada menos, para morar aí dentro, Ele mesmo, na pessoa do Espírito. Você acha que é pouca coisa? Ele disse: eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para lhe dar o fim que você deseja. Ele podia ter falado o fim que eu desejo para você. Ele confia nessa parceria, Betão. Ele sabe o que Ele depositou aí dentro. Ele bota fé nisso, Bel. Pastora Meire. Ele bota fé no que Ele confiou, no que Ele colocou aí dentro. Então, desejemos, e Deus promoverá os meios para chegarmos ao fim, através da influência dEle. É lícito.
E Ele, o Senhor, nos diz nessa noite: voltem-se para mim, e eu me voltarei para vocês. E para encerrarmos, eu queria que você abrisse comigo lá em Isaías 41:13. E ele nos diz assim, para nós encerrarmos e orarmos, porque hoje é um culto de avivamento, de oração, e esse é o propósito que estamos aqui reunidos. Mas sempre Deus nos traz uma palavra de embasamento e de suporte para nós nos movermos sobre ela nesses momentos. E ele diz assim, em Isaías 41:13: eu sou o Senhor, o seu Deus, e eu te seguro pela tua mão e te digo nessa noite: não fique com medo, porque eu te ajudo. Aleluia. Não tenha medo, porque eu te ajudo. Então, fique de pé na posição daquele que realmente entendeu a resposta, o lugar, o tempo, o modo. Que Deus trouxe ao seu coração nessa noite. E nesse momento, nesse mesmo espírito, em reverência, em temor, em tremor, feche seus olhos, levante suas mãos e renda graças ao Senhor. Esteja conectado a Ele e renda graças a Ele. Pai, muito obrigado, porque verdadeiramente, como o Senhor me inspirou a dizer anteriormente, os teus ouvidos não estão fechados, não estão agravados para nos escutar. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor não muda, e no Senhor não há sombra de variação. O Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E tudo quanto o Senhor falou a nosso respeito, realizará a seu tempo. Mas também o Senhor nos ensinou que há um tempo e há uma maneira de as coisas serem estabelecidas. E ainda que os nossos corações façam muitos planos, devemos esperar no Senhor o verdadeiro proceder, para que estes planos aconteçam e se materializem e se concretizem. E esperar no Senhor, também o Senhor nos ensinou, que é para esperarmos com paciência, esperarmos pacienciosamente. E também nos ensinou para que enquanto esperamos confiadamente no Senhor, deveríamos adotar uma posição de avanço e de descanso, mas um descanso que avança para as coisas que à frente estão, deixando as que para trás ficaram, andando e não se cansando, correndo e não se fadigando, e voando verdadeiramente como águia. A águia, que é este pássaro que alça voos tão altos e que tem a capacidade de estar acima das circunstâncias, acima das tempestades, que tem um olhar que enxerga 360 graus e consegue discernir certeiramente os alvos, ainda que a quilômetro de distância. E quando, enfim, vai em direção ao seu alvo, à sua presa, num voo rasante e certeiro, obtém o resultado esperado daquela ação. E é assim que o Senhor nos quer caminhando e andando, certeiramente, acertadamente, discernindo o tempo e o modo de todas as coisas,
tendo os nossos passos guiados pelo Senhor, porque o Senhor é aquele que perfeitamente vai à nossa frente e desembaraça os nossos caminhos. Também endireita todas as veredas pelas quais andamos e ilumina os nossos passos através da tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés. Tu és aquele que também, além de nos auxiliar, nos protege, como um escudo, um broquel, um socorro bem presente todos os instantes da nossa caminhada. E não deixa com que nenhum mal, maldição ou praga alguma chegue até nós, até os nossos lares, as nossas famílias, as nossas empresas, os nossos negócios. Não, o Senhor não deixa. Porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Senhor. Não há mal ou maldição que provenha do Senhor. O Senhor nos ensinou que não há maldição sem causa. Mas também o Senhor nos ensinou que toda sorte de bênçãos já estão nos confiadas. Oh Senhor, obrigado, porque como nosso protetor e escudo que é, também não deixa com que nenhuma arma forjada prospere contra nós. Não deixa com que nenhum encantamento tenha poder de influência sobre as nossas vidas, para tentar confundir pensamentos ou sentimentos, afetar a nossa alma a ponto de ficarmos confundidos e enganados. Não. O Senhor nos livra desta influência e nos faz andar retamente, sendo guiados a toda a verdade. Ah, papai, obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e tem cuidado de nós, e o seu amor dura para sempre. E é neste amor o vínculo perfeito do nosso relacionamento contigo e entre nós. É neste amor que lança fora todo medo, neste amor que nunca falha, que o Senhor tem nos ensinado a andarmos a cada dia mais e mais. E é acerca deste amor que eu faço menção nesta noite, e te peço em nome de Jesus, um despertar e um reavivar, um reanimar em nossas mentes, acerca das nuances, das facetas, da plenitude e da grandiosidade deste amor que nos constrange, deste amor que muitas vezes nós não conseguimos explicar com palavras. Que eu quero nesta noite, Senhor, te pedir, nos ajude a trazermos à memória a obra que este infinito amor trouxe sobre as nossas vidas, impactou as nossas vidas de eternidade em eternidade, para que assim, firmados nele, possamos caminhar livremente numa posição de fé, de constância, de perseverança, renovando a nossa mente, dia após dia. Esta é a posição que o Senhor nos ensina a adotarmos como uma regra prática de uma vida com o Senhor, renovando a nossa mente, trazendo à nossa memória aquilo que pode nos dar a esperança, e através da renovação da nossa mente, então, possamos experimentar qual seja a sua boa, a sua perfeita, a sua agradável vontade para nós. E assim, também,
faço menção acerca de nossas vidas, de cada família aqui representada, de cada um desses que estão conectados nesta noite, ou que futuramente, ainda através das mídias e das gravações, oportunamente escutarem esta ministração, esta palavra. Senhor, faço menção acerca de nossas vidas, e clamo ao Senhor e te peço, mais e mais, um espírito de sabedoria e revelação, no pleno entendimento e conhecimento do Senhor. Que os olhos dos nossos corações, dia após dia, sejam escancarados e abertos, para que nós possamos compreender com clareza, exatidão e precisão, qual seja o nosso chamamento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E assim, Senhor, possamos caminhar com passos largos, rápidos e acelerados, neste tempo oportuno que o Senhor tem nos trazido o discernimento e entendimento, neste tempo chamado agora, neste dia chamado hoje, andando e caminhando com passos largos, rápidos e acelerados, passos largos, rápidos e acelerados, de fé em fé, de fé em fé, porque escrito está que nós, como justos, andaríamos segundo a nossa fé, de fé em fé, de fé em fé, de fé em fé, dia após dia, dia após dia, usando as nossas armas espirituais, as armas da nossa milícia que são espirituais, trazendo à nossa memória as profecias das quais temos sido os alvos para este tempo, cujas quais o Senhor estabeleceu e testificou, usando os teus profetas nessa terra, cujos quais nos ensinaste a adotarmos e termos uma posição de crença neles, e que então, a partir do momento que estivéssemos nessa posição, em crença com os teus profetas nessa terra, sobre todas as palavras que eles lançaram sobre nós, então nós prosperaríamos sobre elas. Senhor, eu te agradeço, porque chegou o tempo de todas as profecias e promessas do Senhor se cumprirem em nossas vidas, e o Senhor levantou o profeta desta casa, para estabelecer este tempo no seu calendário profético, para nós, que estamos conectados neste corpo. Este é o tempo, e o tempo é agora, o Senhor falou. O tempo é agora, de todas as profecias e promessas se cumprirem nas nossas vidas. É o tempo onde tudo é possível para nós, porque nós somos esses que creem, e estamos inseridos dentro do calendário profético que o Senhor estabeleceu na nossa cronologia nesta terra, da década do tudo é possível. Senhor, e é sobre estas palavras, com passos largos, rápidos e acelerados, que nós vamos caminhando e andando, dia após dia, dia após dia, de fé em fé, fortalecendo-nos nelas, Pai, avançando para as coisas que à frente estão, deixando as que para trás ficaram. Não importa se por tradições, Senhor, se por repetições, se por cultura, se por ensinamento, não importa se boas ou ruins, não importa. O Senhor falou, deixe as coisas que para trás ficaram. Nós nos posicionamos sobre esta palavra nesta noite, Senhor, e definitivamente largamos as amarras que tentam trazer esse peso das coisas passadas para as nossas vidas, e deixamos definitivamente elas no passado, colocando os nossos olhos fitos no Senhor, olhando para o alto céus, de onde nos vem o socorro, e caminhando e avançando, de fé em fé, de glória em glória, e de vitória em vitória, porque o Senhor é conosco, e estas coisas servirão de sinal, estas coisas servirão de sinal, para que todos vejam, entendam, e juntamente contemplem e digam, que verdadeiramente foi o Senhor quem fez isso em nossas vidas e através de nossas vidas.
Assim nós te agradecemos, Senhor. Te louvamos e te adoramos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.